Proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro nesse homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilato enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxeste esse homem como fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante de vós e não encontrei nenhum dos crimes que acusais, nem Herodes, pois me mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colinas:
escondei-os. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoe-nos, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A todos ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas para ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Estamos. Está tudo ok? Então estamos celebrando agora, começando por hoje, a semana que nós chamamos de Santa. Gostaria só de colocar algumas coisas. Já a leitura, para quem prestou atenção, indica toda a dinâmica, as 3 leituras. O que mais fixa este homem, um homem, insisto, um ser humano como nós. Deus veio à Terra como Deus,
invisível, imenso, eterno. Aquele Deus que todo mundo gosta de louvar, porque não tem nenhum comprometimento. Não vê. Então cada um imagina o seu Deus, cria o seu Deus. Até cria um Deus de barba, um velho, etc, etc. Veio à terra como Deus. Vai voltar para a sua casa, junto da essência da vida, da fonte do ser. Aqui é o problema principal de um ser religioso. A fonte do ser. Sem esta fonte do ser, se não tiver a fonte do rio, o rio seca. Sem esta fonte do ser, que é Deus, a humanidade, o universo seca, morre. Não tem um mais ou menos. É vida ou morte. Então, nesse sentido, junto a esta fonte do ser, que é Deus, ele volta como homem. A gente se enaltece quando alguém do país ganha uma medalha olímpica, ganha um campeonato mundial, se fazem festanças enormes. Acho que nós não gostamos muito da nossa humanidade. Acho que nós gostaríamos de ser anjos, não criaturas humanas. No entanto, a nenhum dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita. Não. Ele vai dizer ao ser humano: senta-te à minha direita. Os anjos são inferiores a nós, criaturas humanas. E na Páscoa, quando Jesus ressuscitado anunciará, se manifesta às mulheres: ide, anunciai, volto ao meu Pai e ao vosso Pai. Descobriu a paternidade de Deus para com a humanidade. Então, a meditação desta semana, o que vai ser? A vida tem um processamento. Na vida acontecem doenças. As doenças precisam de uma cura. Esta doença nós usamos com nome chato pela nossa formação: pecado. Poderíamos dar outro nome: câncer. Qualquer doença mais mortal. Assim elimina todas as pequenez que cria na nossa cabecinha, na nossa mente, que tudo é pecado, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Tudo podemos fazer, tudo que vocês quiserem podem fazer. Mas é vida. É vida. São Paulo, numa frase, explica muito bem: tudo é vosso. Tudo é vosso. A terra, as coisas, etc. Mas vós sois de Cristo. Que adianta ser tudo nosso se nós temos alguém que manda em nós? Mas Cristo não é um patrão. Cristo é vida. Então, fonte principal do eixo, do anúncio do cristianismo, não cristianismo como religião, o anúncio desta pessoa, no qual se realizaram todos os projetos de Deus, foi anunciado aos homens
e continuará anunciando ao longo dos séculos. Vocês acompanharam um pouquinho a televisão, Papa para cá, Papa para lá, será moderno, será que ele vai dialogar com fulano, com ciclano, será que ele vai admitir homossexuais, será que vai dar comunhão aos divorciados, será? Gente, é tudo besteirinha, é tudo besteira. O primeiro Papa simplesmente foi quem? Pedro. Primeira pregação. Aquele homem que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. Nós ouvimos hoje diante da cruz que se fala: se tu és filho de Deus, por que Deus não te salva da cruz? Quantas vezes na nossa vida, não é? Se sofre, se é caluniado, se vive angustiados, se perde o eixo do ser, da maneira de pensar, de tudo. Quantas vezes deve ter se perguntado para os vossos filhos, por quê? É um castigo de Deus, não é? Nunca passou na cabeça de vocês? Passou? Não é castigo, não. Cristo crucificado não é castigo, é redenção. É redenção. Então, na pessoa de Cristo nós podemos ler a história. Como disse, este mal que a gente chama de pecado, eu gostaria de outro nome, porque a nossa cultura, a nossa mentalidade de pecado está muito chata, não expressa nada. É um nome mortal, terrível. Às vezes a gente fala: mas eu não tenho pecado. Desculpe se insisto neste conceito, para compreendermos que todos somos pecadores. Todos. Eu não tenho pecado. A morte foi produzida pelo pecado. Será que tem alguém entre nós que não vai morrer? Então, como é que você fala não tenho pecado? Nós temos o pecado, sim. E o vencedor da morte é um só. Isso porque a religiosidade não é eu acho, ou um pensamento vazio que eu crio. É um fato, uma realidade. Quando um vosso filho, um parente entra, de manhã a gente desce lá no conviver, para fulano que está doente, para fulano que faz etc. Quando entra numa cirurgia, você não quer saber o que os médicos fazem. Não é assim? Vocês querem saber se a pessoa vai sair viva. Sofreu, não sofreu? Besteirinha. O importante é se ele sai vivo ou sai morto. Na sexta-feira santa, a humanidade vai chorar. Chora porque Cristo sofreu, chora porque isto, chora porque aquilo. Vocês ouviram hoje que Jesus falou para a mulher que estava chorando? Coitadinha. Tadinha dela, não? Ela chorava porque ele sofria, e Jesus fala: mulher, não chore sobre mim. Não chore sobre mim. Não tenha compaixão de mim. Por quê? Ele não falou para a mulher: eu escolhi isto. Eu escolhi. Ninguém me condenou. Ninguém condenou Cristo. A palhaçada humana existe.
Pilatos, eu posso te condenar, eu posso te soltar. O povo que grita, crucifica. É palhaçada humana, é o teatro humano. Mas ele desde sempre tinha falado. Eu tenho uma angústia grande no coração. Eu tenho que entregar a minha vida. Porque antigamente, para os pecados da humanidade, em todos os povos, foram oferecidos animais, ofertas, sacrifícios. E ele não, fala claro, tu me destes um corpo. Eis o Deus que venho como sacrifício. O que posso te oferecer é o meu corpo. Livremente se ofereceu. Livremente foi a morte. Então o que temos que meditar? Estava vendo um filme outra noite. A mãe que perdeu um filho foi assassinado. E a imagem dela, a uma certa altura, entre as outras perguntas, escuridão, etc., ela se encontra numa igreja. Numa igreja com uma imagem de Maria com o filho morto no colo, como a nossa. Por isso que eu coloquei esta imagem aqui. E a pergunta da mulher era esta: será que um dia eu vou encontrar o meu filho vivo em algum lugar? Terá sido a pergunta de Maria. Será que um dia eu vou encontrar o meu filho vivo em algum lugar? Ele que disse que era a vida. Então, a Sexta-feira Santa nós temos que meditar exatamente como a vida toda, a nossa também, da humanidade, entra numa cirurgia grande. Desculpe, teologicamente, pode dar risada, talvez não seja uma linguagem que é assim chamada religiosa, mas a religião é a existência, a religião é a vida, Cristo é a vida. Então a humanidade toda, junto com Cristo, entra numa cirurgia grande. A cirurgia aonde finalmente o mal que destrói a humanidade e o universo será extirpado, será arrancado. O pecado. E finalmente, depois desta UTI, desta cirurgia, nós veremos na Páscoa uma humanidade transformada. A humanidade de Cristo que se torna eterna. Que perde todos os defeitos humanos que podemos ver fisicamente. E se torna finalmente aquela humanidade que é o sonho de Deus. Como vocês pais têm sonho que uma criança dentro de vocês, gerada, amamentada, crescida, se torne fisicamente uma pessoa digna, física e moralmente. Esse também é o sonho de Deus. Mais do que sonho, porque Deus não sonha, Deus faz. Este é o projeto de Deus. Esta é a finalidade de Deus. Para que nós também, como criaturas humanas, possamos reconhecer a Deus como fonte da nossa vida. Não tanto os pais da terra, fonte biológica do nosso ser.
mas Deus verdadeiramente fonte da nossa vida. Gente, a fé cristã é a modernidade eterna, de ontem, de hoje, de sempre. Diante da vida, repito, insisto, não existem os meios modernos, existe a cura. Existe a cura. Se eu tiver que mergulhar no lodo, para curar, sarar e me salvar, fisicamente eu faço. Vocês não fariam? Façam. Se preciso mergulhar na cruz para viver, se entra na cruz. Para depois se ressuscitar numa vida mais esplendorosa ainda daquilo que nós tínhamos antes. É o nosso futuro. Aquilo que a gente antigamente, cristamente, chama de esperança. Mas também esta palavra perdeu o sentido. E a gente espera o paraíso como um prêmio. Que prêmio? Será que a minha vida é um prêmio ou é um dom? Um presente? Alguém de vocês pagou para seus pais para ser gerado? Gente, é muito simples. Não é complicado. Tem gente que acha a religião complicada. Nessa cabeça que é complicado. Não é a religião. Alguém deu alguma coisa para seus pais? Mesmo os mais velhos, começando de mim e os outros. Demos alguma coisa para nossos pais nos gerarem? Nada. Então o que Deus vai nos dar é um dom. É um presente. É um presente. Não é um prêmio, não é um castigo. Por isso que eu gostaria muito que, se pudesse meditar nesta Semana Santa, sobre o sentido da vida e sobre o sentido que Cristo tem na vida do universo e na vida de cada um de nós.